Hoje vamos analisar a fundo as finanças dos principais clubes de futebol do Rio de Janeiro ao longo dos últimos 5 anos. Veremos como Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo têm gerido suas receitas, despesas e dívidas. Vamos entender o impacto das SAFs, conquistas esportivas e a saúde financeira de cada um. Começando pelas receitas, cada clube tem sua própria estratégia para gerar receita, seja com transmissão, bilheteria, venda de atletas ou patrocínios. Entre 2019 e 2023, o Flamengo se destacou, acumulando uma receita de 5,2 bilhões de reais, liderando com larga vantagem. O Fluminense e o Botafogo vêm logo atrás, com 1,9 bilhão e 1,5 bilhão, respectivamente. Já o Vasco acumulou 1,2 bilhão de reais nesse período, enfrentando dificuldades para acompanhar o ritmo dos rivais. Além disso, títulos conquistados como Libertadores e Brasileirão também impulsionaram a receita dos clubes. O Flamengo, por exemplo, venceu 2 Brasileirões, 2 Libertadores e 1 Copa do Brasil, o que aumentou suas receitas em premiações e patrocinadores. Em 2023, o Fluminense venceu a Libertadores, e o Botafogo está disputando o Brasileirão e a final da Libertadores em 2024, o que pode impactar positivamente suas receitas. A venda de jogadores também é uma fonte importante de receita. O Flamengo mais uma vez se destaca, acumulando 1,2 bilhões de reais em vendas no período, utilizando esses recursos para reforçar sua estrutura financeira. O Fluminense também teve um bom desempenho nessa área, com 375 milhões de reais, focando em desenvolver talentos na base e vendê-los com alto retorno. Já o Botafogo e o Vasco ficam mais atrás nesse quesito, com 203 milhões de reais e 234 milhões de reais, respectivamente. Um ponto crucial nas despesas dos clubes é a folha salarial. O Flamengo, por exemplo, gastou 1,9 bilhão de reais com salários, direitos de imagem e encargos sociais entre 2019 e 2023, representando uma aposta alta em performance esportiva. O Fluminense e o Botafogo, com 940 milhões de reais e 586 milhões de reais, gastaram bem menos, o que mostra uma diferença de abordagem. Será que deveria haver um fair play financeiro mais rigoroso para equilibrar essas diferenças entre os clubes brasileiros? Outro ponto importante são as despesas gerais e administrativas, que impactam diretamente o caixa dos clubes. O Flamengo lidera também nesse quesito, com um total de 635 milhões de reais, seguido pelo Fluminense com 128 milhões de reais, Botafogo com 216 milhões de reais e Vasco com 106 milhões de reais. Esse tipo de despesa pode parecer secundário, mas são cruciais para o funcionamento do clube. Quando falamos de despesas financeiras, estamos nos referindo aos juros pagos sobre dívidas, além de variações cambiais e outras taxas relacionadas a empréstimos. O Fluminense, por exemplo, teve despesas financeiras de 122 milhões de reais, enquanto o Vasco gastou 73 milhões de reais, e o Flamengo teve 169 milhões de reais em despesas financeiras. Esse tipo de custo é um reflexo de dívidas anteriores, e quanto maior a despesa financeira, mais isso impacta o caixa. Agora vamos mergulhar em detalhes sobre o endividamento dos principais clubes do Rio de Janeiro, analisando os tipos de dívida que cada um possui. Vamos ver como Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo gerenciam seus compromissos financeiros em diferentes áreas. Empréstimos e financiamentos são uma das principais formas dos clubes levantarem capital rapidamente, mas podem impactar seriamente o fluxo de caixa devido aos juros e prazos de pagamento. Flamengo. O Flamengo mantém um nível controlado de empréstimos em comparação à sua receita, o que lhe confere flexibilidade no gerenciamento financeiro. Fluminense. Ao final de 2023, o Fluminense acumulava 49 milhões de reais em empréstimos, com 38 milhões de reais a serem pagos no curto prazo. Esses valores são garantidos por receitas de transmissão e sócio-torcedor, indicando uma dependência moderada de financiamentos externos. Vasco. O Vasco enfrenta uma situação mais delicada, com 44 milhões de reais em empréstimos de curto prazo, destinados principalmente ao pagamento de obrigações trabalhistas. Sem novas injeções de receita, essa dívida poderá pressionar ainda mais o caixa do clube em 2024. Botafogo. Entre os clubes, o Botafogo tem a situação mais desafiadora, com 394 milhões de reais em empréstimos de curto prazo, o que demandará um fluxo de caixa robusto para evitar a expansão do endividamento. Essas dívidas incluem impostos e contribuições sociais, frequentemente renegociados em programas de refinanciamento do governo. Flamengo. O Flamengo tem uma estrutura de pagamentos de longo prazo para suas dívidas tributárias, o que facilita o equilíbrio do fluxo de caixa. Fluminense. Ao final de 2023,
O Fluminense possuía 333 milhões de reais em tributos a pagar, sendo 350 milhões no longo prazo, parcelados com o governo. No entanto, 83 milhões no curto prazo exigem atenção para não comprometer o fluxo financeiro em 2024. Vasco. A situação do Vasco é ainda mais crítica, com 482 milhões em dívidas tributárias, dos quais 360 milhões estão no longo prazo, mas 122 milhões precisam ser pagos no curto prazo, o que poderá pressionar o clube. Botafogo. O Botafogo enfrenta uma dívida tributária considerável, porém também utiliza o parcelamento para gerenciar esses compromissos. A pressão no curto prazo é moderada, mas a dívida geral impacta sua sustentabilidade. Essas dívidas incluem salários, direitos de imagem e outras provisões trabalhistas, vitais para manter o relacionamento com a equipe. Flamengo. O Flamengo tem um histórico sólido de gestão dessas obrigações, minimizando conflitos internos e mantendo o fluxo de caixa estável. Fluminense. O Fluminense fechou 2023 com 67 milhões de reais em obrigações trabalhistas e sociais, dos quais 50 milhões de reais são para salários e provisões como 13º e férias, enquanto 17 milhões de reais estão relacionados a direitos de imagem atrasados, que, se não pagos, podem criar tensão no grupo. Vasco. O Vasco possui 130 milhões de reais em obrigações trabalhistas, dos quais 110 milhões de reais são direitos de imagem atrasados, afetando diretamente a relação com os jogadores e pressionando a gestão. Botafogo. O Botafogo possui uma dívida trabalhista bem gerida, mas precisa garantir os pagamentos em dia para evitar potenciais conflitos. Dívidas com fornecedores são comuns e geralmente são negociadas para flexibilizar os pagamentos a curto e longo prazo. Flamengo. O Flamengo mantém uma gestão equilibrada das dívidas com fornecedores, o que assegura a continuidade das operações sem grande impacto no caixa. Fluminense. Com 79 milhões de reais em débitos com fornecedores ao final de 2023, 58 milhões de reais estão relacionados a contas a pagar de jogadores, o que, embora significativo, tem menor impacto comparado a outros passivos. Vasco. O Vasco acumulou 55 milhões de reais em dívidas com fornecedores, sendo a maior parte destinada ao pagamento de jogadores, um compromisso relevante, mas menos problemático em comparação com outras obrigações. Botafogo. O Botafogo lidera em compromissos com fornecedores, com 144,9 milhões no curto prazo, o que pode afetar seriamente o fluxo de caixa e as operações do clube. Para fechar, vamos falar do caixa final de cada clube em 2023, um indicador importante da flexibilidade financeira. O Flamengo encerrou o ano com 234 milhões de reais em caixa, enquanto o Vasco, que enfrenta maiores desafios, terminou com apenas 16 milhões de reais. Já o Fluminense e o Botafogo terminaram o ano com valores menores, mas ainda assim, com algum fôlego financeiro para cobrir obrigações imediatas. A análise dos últimos 5 anos revela uma situação bem distinta entre os clubes do Rio de Janeiro. O Flamengo se destaca por sua posição financeira forte e pela conquista de títulos importantes que impulsionaram suas receitas. Já o Fluminense, apesar da Libertadores em 2023 e o Vasco, ainda em processo de reestruturação, enfrentam desafios significativos com suas dívidas. O Botafogo, com a possível conquista do Brasileirão e uma final de Libertadores em 2024, pode ter um impulso importante, mas precisa equilibrar melhor suas finanças para continuar competitivo. Com a chegada das SAFs em alguns clubes, como o Vasco e o Botafogo, será que a gestão financeira desses clubes vai melhorar? Ou veremos o aumento das dívidas? E quanto ao impacto dos títulos, será que eles foram fundamentais para o desempenho financeiro? Fique ligado e acompanhe para ver como essa jornada se desenrola.